Olá, eu sou Isaura Alves Martins, aluna do 4º ano de História da Unipar EAD. Este vídeo hoje é para cumprir a atividade de microensino do estágio supervisionado 1. Vamos lá, então. Olá, meus alunos, tudo bem? Boa tarde. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho na nossa aula sobre a ditadura militar no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre o que é uma ditadura, as principais consequências, como que isso aconteceu no Brasil, seu período. Vamos fazer uns trabalhos para desenvolver melhor o tema, fazer pesquisas, tá legal? Mas vamos iniciar um pouquinho sobre o que é um regime ditatorial militar, tá legal? Bom, alguém pode me ajudar com essa questão? Como que vocês consideram o que é um regime ditatorial? Exatamente. É um governo autoritário, onde o poder político ele é controlado por militares. Geralmente ocorre antes um golpe de Estado, derrubando o governo anterior para assumir os militares. Mas quais são as principais, um pouco das características desse governo militar? Bom, o governo militar ele é marcado por autoritarismo, supressão de direitos humanos, falta de diálogo com setores da sociedade. O que mais? Alguém pode me ajudar com isso? Censura dos meios de comunicação, exatamente, que houve muito. Como rádio, televisão, jornal, revista. E aqueles que eram considerados contra essas imposições, eles eram perseguidos, torturados e muitos até mortos. Inclusive no Brasil, em 2011, foi criada a Comissão Nacional da Verdade, voltada para apurar as graves violações aos direitos humanos ocorridos em todo o período ditatorial no Brasil, com relatórios surpreendentes, que a gente vai adentrar depois nessa questão, vamos fazer até inclusive um trabalho sobre isso, tá? Mas, antes de adentrarmos a questão do regime ditatorial no Brasil, que ocorreu de 1º de abril de 64 até 15 de março de 1985, vamos entender um pouquinho o que estava acontecendo no Brasil antes. Bom, em 61, o presidente era o Jânio Quadros. No mesmo ano, o Jânio Quadros renunciou e entrou o seu vice, o João Goulart. O João Goulart, ele defendia muitas causas trabalhistas e era inclusive considerado por muitos como um comunista. O Brasil estava numa situação complicada nesse período. Então, o João Goulart, ele se baseou seu governo em reformas. Então ele implantou reforma agrária, na educação, na eleitoral, reforma tributária. Só que muitos setores da sociedade, os militares, foram contra essas reformas, porque eles até consideravam que o João Goulart ele queria instituir no Brasil um comunismo. Então começou uma revolta da sociedade, dos militares, fazendo manifestações, questões políticas, ali discutindo para retirar o João Goulart, porque eles eram contra essas reformas que ele estava fazendo. Inclusive, houve apoio dos Estados Unidos. Por quê? Porque nesse período também estava acontecendo a Guerra Fria. Então estava aquela disputa, né, entre a União Soviética e os Estados Unidos, capitalismo, socialismo, comunismo. Então, os Estados Unidos ele começou a apoiar os governos militares, aqueles órgãos que estavam indo contra aqueles presidentes que queriam instituir um comunismo no Brasil. Então, houve muito investimento dos Estados Unidos na implantação da ditadura no Brasil. Inclusive, isso foi comprovado nos relatórios da Comissão Nacional da Verdade, que a gente vai ver depois. Tá legal? Bom, então, com todas essas revoltas e tudo mais, em 31 de março de 64, começou-se a implantação da ditadura no país. Tanques do exército começaram a chegar no Rio de Janeiro. Aí o João Goulart fugiu do país, se exilou no Uruguai e os militares assumiram o poder. Bom, com isso, a gente vai iniciar a nossa próxima fase dos estudos, onde nós vamos tratar sobre os presidentes que entraram, sobre tudo que aconteceu nesse período ditatorial, tá bom? Mas por hoje a gente vai ficar nesse momento. Que é importante a gente se situar, saber o que estava acontecendo antes, para a gente começar a compreender realmente o que foi a ditadura militar. Tá legal? Muito obrigada, até a próxima.